Fala agora sobre a economia brasileira de uma forma mais geral. Um grupo de pesquisadores, formado sobretudo por economistas com experiência no mercado, também no setor público, aproveita o ano eleitoral para fazer um alerta urgente. O Brasil vive um ciclo perigoso que trava o crescimento. E o que é mais preocupante, da forma como a gente está indo, não dá para ver a porta de saída dessa armadilha. É um problema velho. Esse equilíbrio fiscal que gera inflação, que pressiona os juros, que acaba por beneficiar quem? Os mais ricos. Para escapar desse histórico de baixo crescimento, pobreza, desigualdade social, o grupo defende que o Brasil precisa resolver 3 problemas centrais que são relacionados entre si: o desequilíbrio fiscal crônico, a baixa eficácia das políticas sociais e a baixa produtividade da economia brasileira. Nesse caminho, os especialistas defendem que reformas sociais isoladas não seriam capazes de romper esse ciclo vicioso. A publicação reúne 3 volumes, cada um dedicado a um campo de problema: o fiscal, a produtividade e também o social. E é coordenada pelos economistas Marcos Mendes, do INSPER, Fernando Veloso, do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, e Vinícius Botelho, ex-secretário do Ministério do Desenvolvimento Social e também do Ministério de Cidadania. Além deles, contribuíram 53 autores. Para a gente conversar sobre esse estudo, intitulado Caminhos do Desenvolvimento, Estabilizar, Crescer, Incluir, eu converso agora com Fernando Veloso, diretor de pesquisa do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Seja muito bem-vindo, Veloso. É um prazer ter você aqui. Bom dia, prazer participar do programa. Veloso, eu queria começar perguntando exatamente sobre esses tópicos trazidos por vocês. O trabalho quantifica esse ajuste fiscal necessário em 4 pontos percentuais do PIB. Isso é bastante relevante, né? Seria mais da metade do gasto com a Previdência, por exemplo, é um Bolsa Família. Eu queria entender quanto é viável fazer um trabalho, tanto do ponto de vista técnico, prático, quanto principalmente do ponto de vista político. É um desafio enorme, né? Então, esse desafio fiscal já vem há mais de 10 anos, né? Teve aquela crise lá de 2014, 2016, uma das maiores recessões da história, e ela tem se agravado, né? Já foi tentado o teto de gastos, depois o arcabouço, e não tem funcionado, né? O objetivo do teto e do arcabouço era oferecer um horizonte de previsibilidade para os agentes econômicos, né? Sinalizar a estabilidade da dívida pública e, com isso, reduzir juros e estimular a economia. Não funcionou porque foram encontradas várias formas de contornar tanto o teto de gastos como o arcabouço, criadas inúmeras exceções, despesas fora do arcabouço, e então o que resta agora é sinalizar novamente para o futuro, mas aí diretamente com reformas, reforma da Previdência, mudar a política de salário mínimo, né, que indexa os benefícios assistenciais e previdenciários, e várias outras medidas para efetivamente conter a expansão da dívida. Pois é, Veloso, a gente tem essa perspectiva também bastante negativa e um espaço discricionário para o ano que vem, por exemplo, quase nulo. Preocupa bastante, né, principalmente o ano de 2027. Você mencionou algumas das medidas que, na verdade, demandariam reformas mais aprofundadas, principalmente essa desvinculação do orçamento público. E eu queria entender exatamente eu queria que a gente desenhasse alguns cenários, né? Com algum tipo de vocação ou vontade política. Quanto tempo a gente demoraria para conseguir fazer um ajuste fiscal efetivo? Eu acho que assim, um dos principais objetivos do livro é mostrar que não é só a dimensão fiscal, né? A dimensão de aumento da produtividade da economia é fundamental, e desenhar programas sociais mais eficientes também, porque o que tem acontecido nos últimos anos, o Brasil expandiu muito as despesas, né? Bolsa Família, BPC, que é o benefício de prestação continuada, e, no entanto, o impacto na pobreza e na desigualdade tem sido pequeno diante do aumento de recursos. A produtividade do Brasil também cresce muito pouco há 4 décadas, e nos últimos anos cresceu ainda menos. Então tem que ser uma combinação de todas essas dimensões, né? E então, por exemplo, a reforma tributária foi aprovada recentemente. Ela vai levar vários anos para ser implementada, mas já sinaliza com um ambiente melhor de tributação mais simples, menos conflitos. Tem toda uma dimensão também que eu trato particularmente no volume que eu coordenei, que é o de produtividade, que envolve a transição energética. O Brasil tem muitas vantagens comparativas em energia limpa. No entanto, a tarifa é alta, porque existem inúmeros subsídios, inclusive para energia, combustíveis fósseis, e mesmo fontes renováveis
renováveis que já são competitivas. Então, o Brasil tem subsídios e mecanismos de proteção em todos os ambientes, todos os mercados. A gente tem que avançar decisivamente no sentido de reduzir esses benefícios, esses mecanismos de proteção e ter muito mais competição na economia. Sobre esses subsídios, evidentemente também a falta de critério, muitas vezes, em relação a algum tipo de benefício fiscal. Mas eu queria te perguntar acerca, né, de um outro ponto que você trazia anteriormente. Queria até, inclusive, achar aqui, você citava a produtividade. Segundo o estudo, entre 1981 e 2024, o PIB per capita cresceu apenas 1% ao ano, em média. Queria entender exatamente como a gente escapa desse cenário de uma produtividade um crescimento de produtividade tão tímido. É baixíssimo. A renda per capita cresceu 1% e a produtividade ainda menos, cresceu meio. Assim, para dar uma ideia de quão baixo é isso, significa que nesse ritmo o Brasil vai levar 140 anos para dobrar a produtividade, né? Assim, é absolutamente ridículo, né? Então, agora, né, o país está discutindo, por exemplo, mudança na jornada de trabalho e tem sido discutido o aumento da produtividade. O que a gente teve de aumento de produtividade nas últimas 4 décadas é totalmente insuficiente para compensar medidas que aumentem o custo das empresas. Então, a gente tem que avançar em várias dimensões e é isso que trata o volume de produtividade, né? São 18 capítulos, 18 áreas que a gente pode melhorar. Mas eu destacaria, em particular, a questão da abertura comercial, porque essa é uma área que a gente tem avançado assim muito pouco, realmente. O Brasil fez uma abertura na primeira metade dos anos 90, reduziu tarifas, barreiras não tarifárias, mas desde então, basicamente não avançou. Os países emergentes, a Colômbia, México, África do Sul, todos eles reduziram tarifas e o Brasil ficou parado. Somente agora fechou, né, o acordo Mercosul-União Europeia, mas é muito pouco diante do desafio. Então, o Brasil precisa avançar muito mais na integração internacional para ter acesso a novas tecnologias e, claro, melhorar o ambiente de negócios em inúmeras dimensões, tributária, crédito e a questão da transição energética que eu mencionei, além de aumentar a eficiência do próprio setor público. A gente discute isso também, né? É o governo que desenha as políticas, regula os mercados, então o Brasil e as agências reguladoras não têm funcionado bem de modo geral, perderam grande parte da autonomia e isso afeta muito a infraestrutura, por exemplo, né? Então é um conjunto muito amplo de reformas que precisam ser atacadas. Veloso, muito interessante esses pontos que você traz. Eu queria destrinchar todos eles enquanto você vai falando, mas você falava sobre barreiras tarifárias, não tarifárias, necessidade de abrir mercados. Tem um estudo do BTG Pactual que aponta que o Brasil é um dos maiores usuários de barreiras não tarifárias no mundo, com 86,4% das importações sujeitas a algum tipo de restrição. Eu queria entender, você falava também sobre as agências reguladoras, eu queria entender qual seria exatamente a forma de se abrir esse mercado, de remover essas restrições, essas dificuldades, para que a gente tenha, de fato, uma economia mais aberta. Então, por exemplo, nessa área de integração comercial, né, as propostas vão na seguinte direção: reduzir as tarifas para algo em torno de 6%. Né? O Brasil hoje em dia tem mais de 12% de tarifas. Em torno de 6% é mais ou menos o que os países emergentes praticam. Esses países que eu mencionei, México, Colômbia, África do Sul. Você falou muito bem da questão da redução das barreiras não tarifárias, né? Por exemplo, existe um mecanismo que chama licenciamento não automático de importações, ou seja, se a empresa quiser importar, ela não é automático, ela precisa de uma autorização. O Brasil precisa eliminar esse tipo de barreira. O Brasil tem muitas políticas de conteúdo local, ou seja, colocar barreira para importação de tecnologia para estimular a tecnologia doméstica, que é muito ineficiente. E tem a possibilidade também, é necessário avançar nos acordos. Como eu mencionei, existem outros acordos possíveis, a Coreia do Sul, Canadá, transformar o Mercosul em uma área de livre comércio. O Mercosul hoje em dia é uma união aduaneira, ele não é uma área de livre comércio. Então, o Brasil precisaria avançar também para ter realmente uma área de livre comércio, avançar em negociações comerciais com o México, por exemplo. Então, tem um conjunto bastante amplo na área comercial que a gente pode avançar. Um pouquinho sobre o gasto, mas principalmente sobre a qualidade do gasto. Tem um dado aqui que eu achei bastante relevante, né, no estudo, mostrando que entre 2014 e 2023, gastos com transferência de renda cresceram 142% em termos reais
mas o número de pobres, né, da camada mais pobre da população, caiu apenas 11%. Eu queria entender exatamente sobre essa efetividade dos gastos. Os nossos programas sociais, eles são bem focalizados, eles têm exatamente essa... A gente pode considerá-los efetivos nesse sentido? O Bolsa Família, ele historicamente era um bom programa, bem focalizado, mas durante a pandemia, né, ele virou Auxílio Brasil, depois voltou a ser Bolsa Família e aumentou os gastos do Bolsa Família em mais de 100 bilhões. Sem uma avaliação, sem um planejamento mais rigoroso, e tem algo que foi feito que eu acho que introduziu ineficiências, que é criar um piso mínimo por família, de R$ 600. Isso aí estimulou a multiplicação de famílias, o que a gente chama de famílias unipessoais. Então, para ter acesso a esse benefício por família, várias famílias foram desmembradas no cadastro único e isso aí gerou um problema sério de focalização. Então, a gente precisa avançar no sentido de melhorar a focalização do Bolsa Família. O BPC também, benefício de prestação continuada, cresceu extraordinariamente nos últimos anos, sem muito critério, com muita judicialização. Então, acho que a gente precisa realmente fazer um redesenho amplo, que é o que está no volume de políticas sociais. Por exemplo, abono salarial é um programa caro e muito ineficiente que poderia ser extinto e os recursos serem utilizados para expandir programas que funcionam, né, como seria um Bolsa Família remodelado, inclusive uma proposta que a gente apresenta de um programa de responsabilidade social. Né, os 3 coordenadores, eu, Marcos Mendes e Vinícius Botelho, em 2020 apresentamos essa proposta social e virou um projeto de lei no Congresso. Eu acho que é hora de retomar esse projeto para a gente avançar na área social também. Veloso, há uma preocupação, né? A gente conversou brevemente sobre isso no começo dessa nossa entrevista. O governo acumula, pelo menos até o fim de 2025, mais de 170 bilhões de reais fora do novo arcabouço fiscal, desde que o novo arcabouço fiscal existe. Eu queria entender, a gente vai ter que rediscutir, independentemente de quem vencer as eleições de outubro, a regra fiscal, porque o que parece, né, virou uma regra de papel. Esse é um bom ponto. Assim, só para deixar claro, assim, o livro tem 56 autores, né? Nós coordenamos, nós 3, mas muita gente escreveu, nem todo mundo concorda em tudo, tá? Então, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a gente realmente chegou a um ponto que, como eu falei, não funcionaram, né? O teto funcionou durante alguns anos, aí durante a pandemia, várias PECs acabaram com o teto e depois veio o arcabouço, e o arcabouço rapidamente mostrou também que não está sendo efetivo, né? Então, mais importante do que regras, o que nós precisamos agora é efetivamente fazer as reformas, né, da Previdência, a questão do salário mínimo, né, que voltou a ter aumentos reais muito expressivos e isso tem um impacto enorme na Previdência, na despesa da Previdência e assistência. Então, é encarar as questões difíceis, né, que estão sendo adiadas. A ideia de ter um limite, um teto, isso não produz milagre, né? Se ele não vier acompanhado de políticas que mudem a realidade, ele rapidamente acaba. E teve a reforma da Previdência, né, que eu acho que ajudou bastante em 2019, mas já estamos precisando de uma nova reforma da Previdência. Então, eu acho que agora a gente realmente tem que partir para a reforma das políticas que estão tendo impacto fiscal muito grande. Mas a gente sabe da dificuldade política de dar vazão a esse tipo de discussão, apesar da necessidade. Não, por exemplo, não conseguiu se discutir no Congresso Nacional nem a reforma apresentada, por exemplo, pelo ministro Haddad, da Previdência dos Militares. Há uma ausência completa de vontade, por exemplo, também do governo Lula de dar vazão a qualquer tipo de discussão mais séria sobre a desestatização, por exemplo, de empresas públicas. Eu queria entender exatamente sobre a viabilidade política de se colocar em prática uma série de diagnósticos, né, que estão mapeados e, evidentemente, especialistas apontam como necessários. Esse também é um ótimo ponto e a gente deixa isso muito claro no livro, né? Assim, o que nós estamos oferecendo é um cardápio de medidas, de reformas e um conjunto de especialistas, né, que podem contribuir para resolver o problema tecnicamente, mas sem dúvida nenhuma a solução é política, né? E da sociedade também, né, participando, conseguimos aprovar reformas difíceis como a da Previdência, acho que precisamos fazer novamente, mas o fato é o seguinte, se políticos continuarem ignorando a realidade, vier um novo presidente eleito, simplesmente tentar ignorar o que está acontecendo,
a realidade vai se impor. Foi o que aconteceu entre 2014 e 2016, né, onde nada foi feito, o país teve uma crise fiscal terrível, uma enorme recessão. A nossa esperança, e é isso que nós queremos contribuir, é evitar que isso aconteça, porque se isso não for evitado, vai ser resolvido da pior forma possível. Então, a gente acredita que a sociedade e os políticos vão perceber os problemas e eventualmente, tomar uma decisão antes que a crise venha. Veloso, depois de o Supremo Tribunal Federal decidir que não pode ter penduricalho para servidor público, mas se quiser pouquinho ali, só os 35% do teto, pode. Eu considero você muito otimista, meu caro. Queria ter esse mesmo otimismo que você. Muito obrigado. Conversei com o Fernando Veloso, diretor de pesquisa do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Não, obrigado. Só para encerrar dizendo o seguinte, a gente não teria feito o livro se não fosse otimista, né? A gente tem que acreditar, tá certo? É isso. Importante ter esse diagnóstico e que esse seu otimismo, ele se concretize. Forte abraço. Tomara. Tá certo. Um abraço.